a igualdade, a segurança e a propriedade. Ou seja, direitos naturais. Temos esquecido hoje do direito, né? Esses que são os verdadeiros direitos humanos, na minha opinião, os únicos direitos humanos: vida, liberdade, propriedade e igualdade formal, ou seja, todos são iguais perante a lei. Há uma diferença extrema entre a vontade que as pessoas têm de torná-las iguais e a possibilidade de serem tratados iguais, porque nós somos diferentes, e essa diferença é que faz que nós sejamos grandes, que nós sejamos um grande país e que nós não sejamos o pior. Concordo com o professor Macieira, sem dúvida nenhuma. O Brasil é um país fantástico, né, e com vários méritos espalhados pelo mundo e elogiados pelo mundo. Mas eu não acho que as conquistas vieram, né, por conta de um pedaço de papel escrito. Eu acho que as conquistas vieram pelos brasileiros. Talvez a maior conquista dos últimos tempos, sem dúvida nenhuma, tenha sido a moeda, né? Para vocês terem ideia, o Brasil teve mais ou menos umas 12 moedas num período de menos de 200 anos. Só no período de 85 a 92 nós tivemos 8. Para quem viveu essa brincadeira, esse período histórico, sabe que quem era o mais pobre sempre foi o mais prejudicado por não ter moeda, porque os mais ricos se resolviam com uma forma chamada de overnight. Vários aqui vão lembrar dessa história do overnight, que era a possibilidade de você conseguir deixar o dinheiro no banco para conseguir restringir suas moedas. Eu vou falar aqui de alguns direitos, né, propostos na Constituição. Vocês vão ver, eu vou tratar de 4. Eu vou falar sobre direito à saúde, direito à educação, direito à cultura e vou falar sobre as concessões, né, sobre a realidade de concessões. Vocês vão ver que tudo aquilo que é direito, normalmente nós não temos. Tudo aquilo que não é direito, nós temos. É mais ou menos isso. Como é que está a saúde do Brasil? A educação do Brasil? A segurança do Brasil? Qual é a condição que a gente está hoje? Esse problema é um problema de Bacabal, é um problema de Fortaleza, é um problema de Baturité, a minha cidade do interior do Ceará, e é um problema de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É um problema nacional. Nós não temos saúde, educação, cultura, concessões são absurdas, eu vou mostrar porquê, e nós não temos segurança, que hoje é um dos graves problemas que nós temos no país, que são todos os direitos, aspas, previstos na Constituição. Uma coisa importante, Bastiat, que é um autor que eu gosto muito, dizia que toda vez que a fraternidade ela é obrigatória, isso fere a liberdade. Não existe fraternidade obrigatória, né? Se você perguntar hoje no direito, é muito comum tal o princípio da fraternidade. Mas o princípio da fraternidade é sempre alguém pagando, né, para o outro fazer algo de forma obrigatória. Na minha cabeça, a fraternidade é aquilo que eu faço voluntariamente, é aquilo que eu me dou voluntariamente. Eu não posso ter fraternidade obrigatória em relação a isso. Lá no artigo 196, fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A primeira vírgula aqui. Nem todo serviço público precisa ser um serviço estatal. Nem todo serviço público precisa ser colocado pelo Estado. Nós temos no Nordeste um departamento fantástico, chamado Departamento Nacional de Obras contra a Seca. A sede dele fica na Avenida Duque de Caxias, em Fortaleza. Esse órgão federal chamado Departamento Nacional de Obras contra a Seca fica lá. Toda vida eu me pergunto que o objetivo desse órgão é acabar com a seca, certo? Se esse órgão acabar com a seca, o que acontece com o órgão? Qual é o interesse que esse órgão tem de acabar com a seca? Toda vida que tem um problema na saúde, na educação, na segurança e tudo, o que sempre faltou foi dinheiro. Toda vida vocês dizem. Agora o debate agora do senhor Ronaldo Caiado, inclusive, né, do PSDB, vírgula, um partido de esquerda, certo? Partido Social Democrata, em qualquer lugar do planeta Terra, é um partido de esquerda. No Brasil ele é tratado como direita, a máxima direita possível. Só no Brasil que o Partido Social Democrata é tratado como direita. O Partido Social Democrata é socialista fabiano, é um partido de esquerda. PT e PSDB, se você olhar o estatuto de ambos, vocês quase se confundem. São quase praticamente a mesma coisa. Nesse contexto, eu fico pensando, toda vida que diz que o problema é dinheiro. Vamos lá. Nosso país é um país, por conta desse sistema cartorário, patrimonialista, é um país quase unitário. Apesar de no artigo 1º da Constituição estar dizendo que nós somos uma república federativa. Ou seja, nós temos várias unidades federativas. O Maranhão é uma, o Ceará é outra. Mas acontece uma coisa interessante, sempre é 90-10.
Aquelas pessoas geniais, fantásticas, muito inteligentes de Brasília, recebem 90% dos tributos dos brasileiros e nós, estados e municípios, ficamos com 10%. Depois nós temos que implorar para Brasília nos mandar o dinheiro, certo? Por alguma emenda parlamentar, para quem é advogado sabe o caos que é isso, para que venha a emenda parlamentar mandando o dinheiro que é do estado do Maranhão chegar aqui no estado do Maranhão. Acontece o mesmo no Ceará, certo? Mas a lógica é, se eu sou uma república federativa, o dinheiro tem que ficar 90% aqui e talvez 10% para lá, e não o inverso. Vamos pensar na saúde. A saúde do Ceará e a saúde do Maranhão são igualmente ruins. Mas vamos pensar que a saúde do Maranhão ela está ótima, está primeira, funcionando bem. E a saúde do Ceará está como ela é, péssima. Certo? Vamos pensar que o dinheiro, quem decide é o burocrata que está lá em Brasília, que vai definir o dinheiro. É ele quem vai escolher quem vai receber o dinheiro, se é Maranhão ou é o Ceará, já que o dinheiro é um só, né? Os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. Lá chega o burocrata lá de Brasília e diz, não, a saúde do Ceará está muito pior do que a do Maranhão. Então quem é que deve receber dinheiro, o Ceará ou o Maranhão? O Ceará, que está numa necessidade maior, né? Aquele discurso socialista, né? Cada um segundo a sua necessidade. Então eu pergunto, qual é o incentivo do administrador de saúde do Maranhão a ter uma boa saúde, já que ele só vai receber mais dinheiro se ele tiver uma péssima saúde? Isso está na nossa Constituição e é um direito. Na realidade, saúde claramente não poderia ser um direito. É um serviço caríssimo. E mais um detalhe importante, né? O artigo 96 não fala que você tem direito ao tratamento de saúde. Fala que você tem direito à saúde. Nem doente você pode ficar. A situação hoje é caótica em relação a isso. Nós vamos ter uma situação extremamente semelhante com relação à educação. Nós vamos ter a situação quase igual à educação. Hoje nós temos a educação que funciona no país, não é verdade, pessoal? Nós conseguimos ganhar todos os concursos internacionais de PISA, né, em relação a isso. Nós somos um dos últimos colocados nesse sistema de qualquer concurso internacional que haja hoje, certo? Uma das soluções que foi dada aqui nas faculdades de Direito, por exemplo, é que no começo foi aberta várias faculdades de Direito, inúmeras faculdades de Direito foram abertas. A OAB não conseguia fechar na entrada. O que é que ela fez? Ela tentou fazer a torneira da saída, não é verdade? Certo? Pergunto, é uma forma de solucionar a educação, é uma forma para isso. E é uma forma ótima de reserva de mercado também. Né? Quem está lá está bem, quem não está querendo chegar. A educação também dito que é um direito de todos, o dever do Estado e da família. Isso é importantíssimo ser destacado, porque eu não sei se vocês já ouviram falar em homeschooling. Já ouviram falar nisso, nessa ideia da educação em casa, que é a ideia do pai poder educar os seus filhos. Hoje no Brasil, muitas vezes, essa educação é tratada como homeschooling como crime, certo? Porque você é obrigado a deixar seu filho na escola. Um detalhe importante, você sabe quem é que decide o currículo de Bacabal, o currículo da Faculdade Católica Rainha do Sertão de Quixadá, o currículo da Universidade Federal do Amazonas? Você sabe quem é o mesmo órgão que decide qual será o currículo daqui e qual será o currículo de Porto Alegre? Vai ser exatamente um órgão central chamado Ministério da Educação e da Cultura, ou seja, um órgão centralizado que não vai ter o conhecimento da realidade de Bacabal. Velho me perguntou, né, logo no começo, o que eu estava achando de Bacabal. Ele diz assim, é uma realidade que é dele, não é a realidade que é minha. Eu acabei de chegar, eu estou conhecendo a cidade. E o burocrata de Brasília nunca nem veio para Bacabal, não tem a mínima noção de qual é a realidade de Bacabal e não sabe qual seria a melhor solução de Bacabal. Tem um princípio da democracia, inclusive, chamado princípio da subsidiariedade. Ou seja, problema meu, eu resolvo. Problema da minha casa, a minha casa resolve. Problema da minha rua, a minha rua resolve. Problema do meu bairro, o meu bairro resolve. Problema da minha cidade é resolvido por todos os cidadãos da cidade. Problema do meu estado, por sua vez. E problema da União é resolvido por todos os brasileiros. Em geral, pessoal, sobraria, se essa regra fosse utilizada, sobraria pouquíssima coisa a ser decidida pelo burocrata de Brasília, pelo burocrata do Estado.
certo? Porque a realidade está aqui. O brasileiro não mora no Estado, não mora na União, ele mora no município. E é lá onde vão estar a grande maioria das resoluções do seu problema. Uma das coisas interessantes hoje no Brasil, né, que o professor Macieira falou bem, né, que nós temos que ter imprensa livre, certo? Nós temos que ter questões relacionadas ao funcionamento de entidades democráticas, e uma das soluções ideais do atual governo, né, de todo governo que não gosta de quem fala mal dele, em geral todos os governos não gostam disso, é controle social da mídia, certo? Olha aqui o que diz o artigo, né, 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para os sistemas de rádio e de televisão. Ou seja, só quem pode autorizar alguém ser dono de uma rádio e de uma televisão é o governo federal. Só quem vai decidir o dono da rádio e televisão aqui de Bacabal é o governo federal. Lá de Baturité é o governo federal. É só ele que autoriza isso. Ou seja, quem autoriza é ele, tanto de rádio e televisão. E agora ele quer controlar a mídia para dizer quem vai ser o dono de rádio e televisão. Mas espera aí, quem disse quem era o dono antes de rádio e televisão? O governo. Quem é que pode continuar dizendo quem é o dono de rádio e televisão? O governo. Quem é que gera a concentração econômica dentro das empresas de rádio e televisão? O próprio governo. Qual seria a solução? Né? A solução seria que qualquer um que fosse dono, quisesse ser dono de rádio e televisão, tivesse essa chance. Lá no Ceará, existe uma coisa interessante. Na última eleição municipal, o sindicato dos proprietários de ônibus, das empresas de ônibus, né, ele deu 1 milhão para o candidato da situação e ele deu 1 milhão para o candidato da oposição. Deu exatamente o mesmo valor de doação para esse e para esse. Nessa hora eu fiquei pensando qual é o objetivo. Você sabe quem é que autoriza a empresa de ônibus circular na cidade? A prefeitura. Você sabe quem autoriza, por exemplo, um táxi a circular na cidade? Um alvará da prefeitura. Por que há interesse dessas empresas em investir milhões? Porque o Estado tem bilhões para devolver de favores. Para que se diminua a corrupção, é necessário para ontem que se diminua o Estado. Os países que são mais livres são os países que são menos corruptos. Os países que têm menos Estado são exatamente os países que terão menos corrupção. Uma das coisas interessantes no Ceará é que se você quiser uma vaga de táxi lá, e táxi falta naquela cidade, lá em Fortaleza, você paga 100 mil reais pela vaga de táxi. Pelo direito de você utilizar a vaga de táxi, você paga 100 mil reais. Não é para ser o dono da vaga de táxi, né? Não é para ser o dono do táxi, é para comprar o carro, não. É para ter o direito de utilizar o táxi. 100 mil reais. Obviamente o taxista, né, que está ali atuando na ponta, não tem 100 mil reais para fazer isso. Quem terá isso? Os amigos do rei. Aqueles que são próximos a eles. Pergunta aos senhores: quem aqui nessa sala tem celular? Todo mundo tem, né? Todo mundo gosta do seu aparelho? Aparelho. Todo mundo gosta do seu aparelho? Do aparelho. Estou perguntando do aparelho que usa. Todo mundo gosta dele? Tem alguém que não gosta do aparelho? Aí eu pergunto: do aparelho não, né? O aparelho não presta. Aí eu pergunto: e a operadora? A operadora, nós temos 4, né? E agora estamos dizendo que vão vender uma. Engraçado que aqui no Maranhão tinha uma operadora chamada Brasil Telecom, lembram dela? Era a quinta, certo? Só que aí foi formado campeões nacionais, e esses campeões nacionais passou a ser só 4. Ela foi adquirida, acredito que pela Oi, certo? Passamos a ter 4 operadoras para isso. Vocês já notaram que nenhum player, nenhuma outra empresa entrou nesse mercado? Né? Fizeram foi sair desse mercado. Pergunto: quem que autoriza uma empresa a entrar no mercado? Uma agência chamada de Anatel, certo? Em tese deveria ser uma agência reguladora, deveria ter independência, mas existe uma teoria na economia, na escola de Chicago, que fala em teoria da captura. Ou seja, eu tenho muito poder, capturo a agência, que é quem autoriza, e impeço um novo player de entrar no mercado. Qual seria a solução? Acabar com a agência reguladora e permitir que qualquer empresa entre no mercado, que qualquer uma tenha chance para isso, que qualquer uma possa fazer isso.
Uma das coisas interessantes, eu não sei se vocês já notaram, né? Não sei se vocês perceberam isso, principalmente os mais jovens, mas os mais velhos, sem dúvida, perceberam isso. Vocês já notaram a tomada que a gente usa? A nossa tomada só é usada em 2 países. Né? Eu soube disso ontem, que é em outro país, que é um país muito grande, com muita, apesar de ser muito rico, né? É um país muito pequeno. Só é usado no Brasil e na Suíça. Certo? Um outro detalhe, invasão da minha vida privada. Alguém lembra do kit carro? Daquele kit de proteção, de seguro médico que você tinha que colocar dentro do carro? Certo? Em geral, a democracia também tem suas coisas boas, ela deve sim ser valorizada, mas a gente deve deixar claro que só deve ser votado aquilo que vale nessa lógica de subsidiariedade. Se alguém determina que eu vou colocar dentro do meu carro um kit de proteção de primeiros socorros, ele está invadindo o meu carro. Se ele coloca qual a tomada que eu vou utilizar, vírgula, a tomada que a gente utilizava antes disso era a tomada utilizada em quase metade do mundo, né, que era a tomada já quadradúpla nos Estados Unidos e na França. A gente estava usando aquela tomada, aí mudou para uma tomada que havia uma, aspas, segurança maior. Se você pesquisar um pouquinho quem são as empresas que fazem a tomada, que fazem o kit médico, você descobrirá que amigos do rei eram extremamente beneficiados com isso. Uma das coisas interessantes, né, que a gente está vivendo hoje, né, de democracia, teve o decreto 8243, que vocês devem ter observado, que foi uma das primeiras coisas que caiu, né, agora, logo após a eleição, que era a tal de conselhos populares, né, que nada mais é do que são sovietes, né, baseados na ideia socialista. É engraçado, o professor Macieira falou sobre a ideia de comer criancinha, mas tem uma história por que dá comer criancinha. Tem um tal de um filme chamado A História Soviética, que vai contar uma história chamada de Holodomor, que é uma história pouco conhecida dos brasileiros. Na verdade, é uma história que parece que faz questão de que ninguém conheça. A Ucrânia, em 32 e 33, Holodomor foi uma sociedade soviética com o Estado. Ele deixou as pessoas, proibiu as pessoas na Ucrânia de saírem das suas cidades, né, de saírem daquela região, e simplesmente ele retirou todos os víveres na véspera do inverno. Morreram 7 milhões de pessoas em inverno. Né? O Holocausto foram 6 milhões de judeus. 7 milhões de ucranianos morreram. As pessoas estavam comendo umas às outras. A história base de falar que comunista come criancinha é baseada nessa historinha de Holodomor, que eu recomendo muito que seja conhecida, certo? O que aconteceu lá na Ucrânia. Aí você pode perceber que os ucranianos têm uma história muito forte em reação aos russos. Não tenha dúvida, não é à toa essa razão. Por isso que eu recomendo conhecer isso. Um detalhe, esse decreto 8243, que era exatamente um Ctrl-C, Ctrl-V do decreto soviético, né, que é da União Soviética, que era exatamente uma forma de eu conseguir, né, controlar a democracia, aspas, direta, em que pessoas alinhadas ao governo decidissem como é que aquilo deveria ser feito ou como deveria se agir determinados órgãos, determinadas situações. Uma das coisas interessantes, e a outra forma hoje que me preocupa bastante, é a reforma política. Não pela reforma política em si, que ela é muito boa, tem que acontecer mesmo. Mas tem uma coisa que fala na reforma política que é interessante, que é a Assembleia Constituinte. Né? E aí é o que me preocupa. Não existe, né, poder constituinte exclusivo. Não existe, nunca existiu e é totalmente contrário a todos os ditames do direito. Né? Se você perguntar a propaganda dessa reforma política, vai estar lá. Constituinte exclusiva para a reforma política. Toda reforma política pode ser feita por meio de emendas constitucionais. Todas elas. Nenhuma é cláusula pétrea. Nenhuma obriga eu dar uma carta em branco. Para quem fez constitucional, vai lembrar, né? Poder constitucional originário, poder constitucional derivado. Certo? O originário é aquela que eu dou uma carta em branco, limpa, e você vai poder escrever a Constituição que quiser, a forma que quiser. Nesse país, com menos de 200 anos, de 1822 para cá, nós tivemos 8 constituições. 8. Esse Brasil, a última coisa que ele precisa imediatamente, apesar da minha crítica à Constituição, e como estudante de direito, as leis não devem ser aplaudidas, elas devem ser criticadas, pessoal. Nós somos cientistas do direito, nós estamos ali para criticar a norma, nós estamos ali para ver o que tem com bons olhos, sim, mas nós temos que ver aquilo que o crítico do direito faz, desde que o jornalista, desde que o propagandista faça isso. Nós, como estudantes de direito, precisamos e devemos ser críticos como são
todos os cientistas que observam determinada posição e como o nosso objeto de estudo é a norma, como o nosso objeto de estudo é a forma que o direito funciona, nós precisamos analisar isso por um prisma crítico. Nós precisamos parar de dizer, é a Constituição, eu não vou falar mal dela. É a reforma política proposta pela CNBB e pela AB, eu não vou falar mal dela. Devemos, entenda, não existe poder constituinte originário exclusivo. Ele sempre é pleno, ele sempre é claro, sempre foi na história, né? Sempre vai ser assim. Uma das formas que nós podemos valorizar, sim, essa Constituição, né, é começar a ficar preocupado, né, apesar da Constituição constar lá, vida, liberdade, propriedade, ela no inciso, acho que o oitavo, nono, ela coloca a função social da propriedade como um dos requisitos. Isso sempre me preocupa. A Copa do Mundo, né, o Fortaleza viveu a Copa do Mundo, foi uma das maiores transferências da pobreza para a riqueza da história desse país. Foi uma das maiores transferências de pobre para rico ver jogo de futebol. Né? Foi uma situação realmente absurda. Eu vou dizer o porquê dentro da lógica de propriedade. Em Fortaleza, no Felipe da Praia até o Castelão, ia passar uma linha de trem, ia passar uma linha de metrô, que não está pronta, certo? Para ficar claro. Nessa linha de metrô que ia passar daqui para lá, havia várias casas que estavam lá há 50, 60 anos. Várias dessas casas foram marcadas com um X e foram devidamente, aspas, derrubadas, certo? Porque elas não cumpriam a função social da propriedade. Sempre me pergunto, né, que dizem que propriedade ela é para proteger o rico. Na realidade, o rico sempre se defende. O rico sempre dá um jeito de se defender. Quem sempre é prejudicado pela ausência de propriedade são os mais pobres. Em geral, aqui no Brasil, para você ter propriedade, você tem que ter um papel, você tem que ter um documento, você tem que ter uma matrícula com que vai constar uma verbação com o seu nome como proprietário daquela casa. Nessa matrícula que você tem é algo bem caro, é algo bem complicado de se fazer. Em geral, se você não tem isso antes, você vai precisar de um uso capião, que é uma ação judicial, para que você consiga ter o direito a ser proprietário daquele imóvel. Aqui do lado, do Piauí, né, pela Nordestina passando, eles foram desapropriar, o estado do Piauí foi desapropriar um terreno. Desapropriou o terreno, eu acho que o nome dele é Francisco Evandro, salvo engano, por R$ 5,74. O sul do Piauí, acredito como o sul do Maranhão, hoje tem uma produção de soja muito forte, certo? E o valor do terreno que o senhor Francisco Evandro vivia, ele custava mais ou menos R$ 100 mil. Era mais ou menos aquele lote que ele estava, custava R$ 100 mil. Ele foi desapropriado por R$ 5,75. Todo o pessoal do direito que está aqui, que já estudou direito administrativo, sabe que não se discute o porquê da desapropriação. A única coisa que se discute numa desapropriação é o quanto, certo? Vamos lá. Mas o senhor Francisco Evandro, ele foi na defensoria, minha irmã é defensora pública, né? Tem alguns defensores públicos, o professor Bruno é defensor público, né? E foram até a defensoria pública, foram atendidos e foi ajuizado uma ação, certo? Para cobrar o valor correto de R$ 100 mil, certo? Porque foi desapropriado em nome lá atrás da função social da propriedade, porque ali era para passar uma linha de trem. E aí ajuizou a ação, senhores. Ele ajuizou a ação aqui em Bacabal, mais ou menos no Maranhão. Qual é a média que o judiciário está julgando em primeira instância? A média de tempo, 1 ano, 2 anos? 1 ano e meio? Pô, tá bom. Lá no Ceará está 3 anos em média, certo? A média é 3 anos lá. Mas vamos lá, no Piauí mais ou menos parecido com o Ceará, 3 anos em primeira instância. Ele ganhou R$ 100 mil. Ele leva, pessoal? Não. Cabe recurso, ainda que o Estado não recua, vai recorrer, né? Remessa oficial. Vai para o TJ. No TJ Maranhão, aqui quanto tempo? 6 meses, uau! Vou lá no Ceará, 2 anos, média, certo? 5 anos já passou aí para cá. Aqui no Maranhão seria diferente, seria 1 ano e meio, mais 6 meses, 2 anos, certo? Mas ele ganhou de novo, ele leva? Não. Recurso especial, recurso extraordinário, sempre recorre, certo? Chegou lá. Voltou, ganhou um recurso especial, ganhou um recurso extraordinário, Brasília. Né? Ele leva? Não, processo volta. Execução contra a fazenda pública. Toda a execução de nós, mortais, todas elas
a nossa execução, nós somos citados e intimados para pagar. O artigo 730 do CPC fala que a parte é citada e intimada para se manifestar. Se manifestar, doutor. E ele sempre se manifesta. E aí vai, de novo, né? Se manifesta, julgamento, embargos, o embargo vai ser julgado, o embargo sentença, apelação. Podia até executar provisoriamente, ou não pode. Para executar o Estado provisoriamente, tem que executar o Estado, tem que transitar em julgado, tudo, inclusive a execução. Ele apela, de novo, segunda instância de novo, Brasília de novo, volta de novo. Mas aí ele leva agora? Não. O Estado brasileiro ele tem uma jabuticaba, ou seja, só tem no Brasil, que é precatório. Certo? Precatório para o senhor Francisco Evandro lá, que já está na maravilhosa Justiça Maranhense, em 4 anos teria resolvido, lá do Ceará teria resolvido em 12, certo? Essa situação, ele vai ter que ajuizar um precatório. Se ele ajuizasse hoje, ele só teria direito de receber esse precatório no dia 31 de dezembro de 2016. É o direito de receber, certo? Não é que ele vai receber, não, é o direito. Tá? Porque se ele pudesse ajuizar no dia 1º de julho de 2015, ele receberia um direito no dia 31 de dezembro de 2000. Perdão, se ele ajuizar no 1º de julho de 2014, ele teria direito no dia 31 de dezembro de 2015. Mas vamos lá, depois de tudo isso, ele recebe? Recebe não, o Ceará, não sei o Maranhão, mas o Ceará está pagando 2002 e 2003 os precatórios. Ou seja, o Estado não cumpre as próprias obrigações que deveria cumprir, em nome da função social da propriedade. É isso que eu digo, nós precisamos urgentemente, né, nesse pacto federativo, nessa reforma política, principalmente na eventual reforma tributária, nós precisamos necessariamente dar mais poder aos municípios. Nós precisamos que o princípio, que esse pacto federativo que é dito na nossa Constituição, ele de fato aconteça. E não seja o Estado unitário, patrimonialista, cartorário, neomercantilista que nós temos hoje, em que amigos do rei recebem 12 bilhões de reais de empréstimos a 3% ao ano, enquanto nós pagamos empréstimos aqui de cheque especial a 144% ao ano. Nós precisamos mudar isso e só precisamos de fato com mais liberdade. Muito obrigado. Os próximos 10 minutos ficam franqueados aos membros da mesa para intervenções.